Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Mário Barroco de Melo e julgo que será o Dr. Fernando Gonçalves, certo? Que o acompanha em representação do Sindicato dos Técnicos de Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O Dr. Mário Barroco de Melo é o presidente do sindicato. Em nome da Comissão, agradeço muito a vossa disponibilidade para esta audição na Subcomissão de Assuntos Prisionais e Reinserção. Foram-vos comunicados os temas sobre os quais a Subcomissão tem interesse em ouvir-vos, direitos e deveres do recluso e, naturalmente, as questões da própria reinserção social. Penso também que vos foi comunicada a metodologia desta audição. Terão uma intervenção inicial por um tempo de 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares, por ordem decrescente de representação, terão cada um uma intervenção de até 4 minutos para colocar as questões que entendam e teremos ainda a apresentação que será feita por mim das perguntas que a senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira pretende dirigir-vos, uma vez que ela está impossibilitada de estar presente e, portanto, eu farei a transmissão dessas questões. No fim de todas estas intervenções, ser-vos-ão disponibilizados 15 minutos para responderem às questões. E então, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Dr. Mário Barroco de Melo para a sua intervenção inicial. Bom, pelo menos aliviamos a máscara um bocadinho. Excelentíssima Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é com emoção e é com a esperança que aqui me encontro. Pela visibilidade que a existência desta subcomissão confere a temas que habitualmente são abordados de forma reativa e por razões negativas, embora afetem significativa percentagem da população portuguesa. Que esta subcomissão seja proativa, tenha sucesso e, fundamentalmente, perdure no tempo. Seguidamente, por não tendo ainda completado um ano de existência, o Sindicato da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, abreviadamente SINDIGRSP, poder estar agora aqui a dar voz aos que há tanto tempo são esquecidos. E esquecidos talvez porque o seu número e as consequências imediatas da sua ação não serão suscetíveis de preencher primeiras páginas. É meu objetivo situar algumas questões que afetam a eficácia e eficiência da prossecução do objetivo primordial expresso das penas, a ressocialização, referindo alguns aspectos legislativos e de forma mais detalhada, embora forçosamente breve, nos aspectos funcionais e gestionários que condicionam negativamente a nossa atuação, para perseguir este fim. Irei sacrificar o rigor técnico-formal à procura de maior clareza da mensagem. Algumas notas ao Código de Execução de Penas e ao Regulamento Geral de Execução de Penas são os dois grandes instrumentos que regulam a vida dos reclusos. As condições de alojamento, alimentação, saúde, contatos com o exterior, visitas, a sua ligação à dignidade que deve estar presente em todos os momentos da execução da pena, estão claramente retratadas em relatórios diversos, ao longo de diversos anos, por respeitáveis entidades nacionais e internacionais. Um deles é muito recente até, que é o da Provedoria dirigido aqui à Assembleia, desde o pioneiro relatório do CEDESP, ainda com o professor Freitas do Amaral, já em 2005, portanto, há toda uma série de relatórios, portanto, não vale a pena acrescentar ao que está devidamente retratado e explicado. Quanto ao plano individual de readaptação, ensino e formação, trabalho também da população prisional, os programas também são condicionados por carências de pessoal e meios materiais, o que desvirtua totalmente os seus objetivos. Ou seja, não é possível atingir objetivos sem ter os meios mínimos que permitam atingi-los. Há aspectos como o apoio social e económico, por exemplo, que depende de articulação e regulamentação intergovernamental, que continua sem ter tradução desde 2009, a altura em que foi publicada esta lei.
As discrepâncias significativas entre tribunais e juízos, inclusivamente, por exemplo, na liberdade condicional, são tão dispares que haveria talvez necessidade de se ponderar um pouco a latitude desta discricionariedade, porque cria diversas tensões e sentimentos de injustiça junto à população prisional. As licenças de saída jurisdicional, que assentam em todo o percurso prisional, é condicionado por estas licenças, não são passíveis de recurso. O recluso hoje em dia não é ouvido, ou seja, o recluso, de um modo geral, é, de algum modo, coisificado, é objeto de relatórios produzidos sobre ele, sem que ele seja chamado a poder ter alguma intervenção. Dizemos que o recluso deve ser chamado a ter participação ativa no seu processo de ressocialização e depois esta participação é muito condicionada. Por exemplo, atualmente, até a existência desta lei, os senhores juízes das penas tinham obrigatoriamente, uma vez por mês, visitar os seus presídios prisionais. Hoje em dia essa obrigação desapareceu. O recluso podia pedir para ser atendido pelo juiz das penas, para expor de viva voz aquilo que o afetava. Hoje em dia isso é impossível. E claramente isto não vai no sentido mais transparente e de mais apelo à participação. A traços largos, a atual DGRSP resulta da integração da Direção-Geral de Serviços Prisionais, da Direção Regional de Reinserção Social, que, por sua vez, resultava da integração da Direção-Geral de Serviços Tutelares de Menores no pioneiro Instituto de Reinserção Social. Todo este movimento vai no sentido do melhor fechamento da estrutura sobre si própria. A Lei Orgânica de Serviços Prisionais, no seu preâmbulo, refere ser o modelo de intervenção que potencia o conhecimento e experiência acumulada pelos serviços de reinserção social e prisionais, permitindo uma atuação integrada e coerente em áreas conexas, complementares ou que se interceptam. Vou tentar demonstrar que nada disto é realidade. Na prática, desapareceram 4 altos dirigentes, fundiram-se alguns serviços de apoio das anteriores estruturas das anteriores estruturas centrais, mas as áreas operativas ficaram lado a lado, sem que até ao momento, decorridos mais de 10 anos, se tenha promovido qualquer integração no plano técnico. Mesmo a integração de plataformas informáticas continua por fazer, como bem se viu na recente resposta à Covid-19. A incapacidade de operar esta fusão, que tantos aguardamos com interesse e expectativa, desbaratou capital humano irrecuperável para qualquer mudança que se volte a projetar. Não assegura continuidade, acompanhamento entre este acompanhamento de menores para penas da comunidade para penas de prisão. Esta continuidade não existe, até porque há bloqueios, desde logo, legais à passagem de informação ao longo deste percurso. Talvez depois se possa falar mais sobre isso. A articulação entre subsistemas, portanto, a antiga reinserção social e os antigos serviços prisionais, continua a ser burocrático e deficiente. E vamos a quem põe isto a funcionar, ou seja, vamos aos trabalhadores. Em termos de conteúdos funcionais, temos técnicos profissionais de reinserção social, um conteúdo funcional de 2001, onde foi metida a vigilância eletrónica, porque não havia outro nível técnico-profissional que havia, e, portanto, haja alguma semelhança entre o que vem do conteúdo funcional que as pessoas fazem, meteram-se aqui. E, portanto, em mais de 10 anos, continuam por ter uma carreira clara para o pessoal de vigilância eletrónica. Ou uma carreira, ou, enfim, isso é uma discussão que espero vir a ter na 13ª Comissão um dia destes. Mas, claramente, esta carreira não é adequada. Os técnicos superiores de reeducação, o conteúdo funcional é de 1991 e, portanto,
está perfeitamente desfasada em muitos aspectos, até na própria terminologia do que se pretende. Nomeadamente o RAGEP e o CEP, que são posteriores, está perfeitamente desfasado deles. Os técnicos superiores de reinserção social, o conteúdo funcional é também de 2001 e tem problemas similares aos técnicos superiores de reeducação. Se um projeto de reorganização de equipas das unidades orgânicas da Direção-Geral, que, entretanto, deixou-se falar nele, penso que terá morrido, mas se fosse para levar esse projeto à frente, estes conteúdos funcionais não serviam, não era possível. Quer dizer, esta ausência de modernização e de atualização é impeditiva, inclusivamente, da modernização dos serviços, da sua adaptação às exigências hoje em dia. E como se isto não fosse pouco, suponho que estou quase a chegar ao final do tempo, esqueci-me de ligar o relógio. Não? Ótimo. Estou entre 9:13, é isso? Muito obrigado. A questão do subsídio de risco e do ónus de função. Houve diversas carreiras, e o que é que aconteceu? Os técnicos de reinserção social têm um ónus de função que é 15% do salário, os técnicos profissionais de reinserção social têm 20% do salário, os técnicos superiores de reeducação têm 41% sobre o índice 100 da tabela remuneratória da função pública e, portanto, há quem tenha passado das equipas para os estabelecimentos prisionais, porque depois há osmose entre estas carreiras, passam das funções de técnicos superiores de reeducação e vice-versa. E, portanto, há quem tenha passado das equipas para os EPs e tenha perdido o ónus. Há quem tenha passado e vice-versa. Em 2007, com o Praça, acho eu, exportámos, quando se perdeu a área tutelar civil para a Segurança Social, foram também uma série de técnicos para a Segurança Social e, portanto, esses mantiveram o ónus de função e ainda hoje mantêm o ónus de função da Segurança Social. O que está bem, está mal os outros não terem, não é? Os colegas passaram para os serviços centrais, que deveriam fornecer assessoria mais qualificada, perdem qualquer suplemento remuneratório, o que é extremamente motivador, como estaremos a ver. Eu vou pedir que continue a oportunidade de concluir. São 15 segundos. Portanto, isto traduz-se em diferenças superiores a 200 euros por mês, o que não é de maneira nenhum bom para que as pessoas convivam saudavelmente lado a lado. Há trabalhadores na mesma posição da carreira há 20 anos, dizem que é uma com 21, mas não pude confirmar, portanto, vamos ficar pelos 20, isto é confirmado. A sobrecarga dos serviços impede respostas de qualidade. Os recursos materiais, nem vale a pena falar, temos carros com 400 e tal mil quilómetros, computadores a funcionar em XP, que não abrem um PDF, por aí fora. E, portanto, há colegas que levam viaturas próprias, porque os serviços não funcionam, e temos, inclusivamente, técnicos, isto não cabe na cabeça de ninguém, que fazem trabalho voluntário, que é o caso dos psicólogos a fazerem perícias. Eu vou-te mesmo Obrigado. pedir que conclua, porque já passamos largamente em termos de a exiguidade de tempo de que as comissões aqui na Assembleia dispõem. Agradeço muito esta sua intervenção inicial e passo a palavra à senhora deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista, que fará a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e, de forma especial, o Dr. Mário Barroco de Melo e o Dr. Fernando Gonçalves, em representação do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Agradecer também, no fundo, aquilo que foi a exposição que nos trouxeram até esta subcomissão, que permite também uma maior orientação dos nossos trabalhos nesta sede. E o exercício que eu queria fazer convosco era, no fundo, um exercício de balanço, mas também depois lançar-vos um desafio futuro. Nós estamos quase a assinalar os 11 anos do nosso Código de Execução de Penas, que, como sabem, vem de 2008 e que, no fundo, introduziu aqui algumas novidades que creio que foram muito relevantes
para a própria percepção da população prisional e do sistema prisional português e que, no fundo, permitiu o reforço da integração do recluso na sociedade, mas também a valorização daquilo que é o trabalho que é feito em contexto prisional. Por um lado, acentuou aquilo que é a finalidade que nós todos conhecemos de execução das penas, que naturalmente é de permitir uma reinserção, digamos assim, do recluso na sociedade, ajudá-lo a fazer essa ponte, mas ao mesmo tempo permitir que ele não reincida naquilo que foi o episódio que naturalmente o condenou à prisão. E, pegando nisso, o Código estabelece alguns princípios orientadores que me parecem importantes depois para a execução daquilo que é o trabalho dos técnicos, e era também, no fundo, essa ponte que eu queria fazer. Eu até diria mais que o trabalho que os técnicos fazem é um trabalho muito invisível, e se calhar quem não conhece ou não tem uma mínima percepção daquilo que é o trabalho em contexto prisional, se calhar passa um bocado ao lado daquilo que é o trabalho tão importante que os técnicos da Direção-Geral fazem todos os dias e são absolutamente essenciais para o trabalho em contexto prisional. E se, por um lado, o nosso Código de Execução de Penas permitiu e reforçou aquilo que é o estímulo à participação do recluso e também, por um lado, quer do ponto de vista do ensino, quer do ponto de vista da formação, quer até nos programas que a própria Direção-Geral determina, mas também no trabalho, naquilo que é a ponte para o trabalho e desta forma reinseri-los naquilo que é o contexto primordial depois de acabar de cumprir a sua pena. Por outro lado, também não podemos deixar de dizer que estes princípios só se concretizam se tivermos uma equipa técnica capaz, naturalmente apetrechada daquilo que é absolutamente essencial para a execução deste tipo de trabalho, mas sobretudo uma equipa técnica que cumpra estes desideratos aqui instituídos no nosso Código. E é óbvio que não se fazem omeletes sem ovos e é muito importante para executarmos estes princípios orientadores do nosso Código de Execução, termos técnicos de reinserção que ajudem diariamente a este trabalho, desde fazer a ponte com a família, o contexto familiar que é absolutamente importante, desde fazer a ponte com a sociedade, ao arranjar um emprego, ao arranjar uma habitação digna, ao próprio acompanhamento, até depois do cumprimento da pena, o trabalho que vocês fazem e que os técnicos fazem para evitar aquilo que é a reincidência que tanto nos preocupa, no fundo, que é isso. E eu acho que nesta sede é importante destacar o trabalho que de facto os técnicos têm na concretização daquilo que são os nossos princípios orientadores. E eu gostava também de nesta sede dizer que é óbvio que a reintegração dos reclusos na sociedade e o estabelecimento de políticas que permitam a reinserção dos reclusos na sociedade, vou já terminar, Sra. Presidente, é muito importante até para a própria percepção da sociedade civil daquilo que é a realização e a execução das finalidades das penas que estão instituídas na nossa legislação penal. E por isso a pergunta que eu vos fazia, agradecendo também novamente a exposição, era no fundo perceber convosco o que é que nós podemos fazer, de que forma é que podemos continuar a valorizar, por um lado, aquilo que é o desiderato da reinserção dos reclusos na sociedade civil, mas ao mesmo tempo valorizar aquilo que é o papel dos técnicos da reinserção na prossecução desse objetivo e deixar a nota de que só conseguiremos continuar a valorizar... Concluir, Senhora Deputada. Concluo, Sra. Presidente, só conseguiremos atingir este objetivo, de facto, colocando nos técnicos o papel absolutamente essencial de promoção da redução da reincidência criminal, e eu acho que aí vocês têm um papel absolutamente excepcional na persecução desse objetivo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, que fará a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, caros representantes do Sindicato Técnico da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, felicito-os, em primeiro lugar, pela criação do sindicato, numa área que nos parece absolutamente fundamental existir uma entidade representativa de uma categoria profissional ou de um conjunto de profissionais que são absolutamente fundamentais para o sucesso da implementação dos objetivos de ressocialização das penas no contexto prisional português e, portanto, quero felicitar-vos pela constituição do sindicato e pelo trabalho desenvolvido até ao momento e agradecer, evidentemente, a vossa presença e a exposição que nos deixaram. Vou aproveitar a vossa presença para deixar duas ou três questões, sem antes
fazer uma pequena reflexão sobre um conjunto de questões que nos preocupam particularmente neste domínio. A Sra. Deputada Joana Sá Pereira recordou, e bem, que o nosso Código de Execução de Penas, que completará 11 anos, assume como um objetivo fundamental, ou como um dos objetivos fundamentais, a ressocialização dos reclusos, a integração dos reclusos na sociedade e a dignificação dos reclusos. Eu retive uma frase que o Dr. Mário Barroco de Melo referiu, que o recluso ainda é coisificado no sistema prisional, que é algo que não nos surpreende a sua afirmação, porque é a ideia que também decorre da nossa análise do funcionamento do sistema prisional e que, de resto, tem vindo na linha das intervenções que decorrem destas audições que temos vindo a realizar nas últimas semanas e que nos deixam uma preocupação tremenda a variedíssimos níveis. No que diz respeito, por exemplo, às condições em que os reclusos se encontram a desenvolver ou a cumprir a sua pena, e recordo, nesse particular, ou nessa matéria, o acórdão P3 do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que condena o Estado português pela circunstância das prisões portuguesas não só se encontrarem em situações de sobrelotação preocupante, mas as penas serem cumpridas em situações que põem em causa a dignidade da pessoa humana, e recordo que o Estado português não contestou o acórdão e, portanto, esse acórdão vincula o Estado português nessa matéria. Aliás, o Grupo Parlamentar do PSD aguarda com muita expectativa o relatório que a Procuradoria-Geral da República irá preparar sobre essa matéria, porque estão quase a completar 6 meses sobre o acórdão ter sido exarado e na sequência das nossas obrigações com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, haveremos de ter que fazer um relatório sobre o que é que já fizemos para implementar as propostas ou as recomendações desse mesmo Tribunal. Mas preocupa-nos as condições de dignidade com que os reclusos se encontram no sistema prisional. Preocupa-nos, e queria ouvi-lo sobre isso, a forma como o trabalho é desenvolvido nas prisões. Tivemos aqui relatos nas últimas audições que nos estavam extraordinariamente preocupados, sendo que o trabalho nas prisões é um instrumento fundamental para essa ressocialização e para a integração posterior dos reclusos no mercado de trabalho e na sua vida social quando saírem do estabelecimento prisional. Queria também perguntar-lhe concretamente qual é a vossa visão sobre a forma como as visitas estão a decorrer nas prisões e como se está ou não, de acordo com os relatos que tivemos nas últimas audições, não se está a cumprir as instruções que decorrem, ou as normas que decorrem do Código de Execução de Penas, e para que não se seja interrompido pela Sra. Presidente, que é sempre muito generosa com o cumprimento do tempo, vou procurar terminar com 2 questões também muito concretas. A primeira tem que ver com as medidas que foram desenvolvidas ou aprovadas pela Assembleia da República sob proposta do Governo, que conduziram à libertação antecipada de um conjunto de reclusos, de um número considerável de reclusos, cerca de 10% por força da pandemia que estamos a enfrentar. Queria lhe perguntar concretamente qual é a sua, como técnico experiente nesta matéria, qual é a sua avaliação daquilo que foi desenvolvido como planos de intervenção, de ressocialização social de cada um dos reclusos, que acompanhamento está a ser feito da integração destes mesmos reclusos, se foi feita uma avaliação preventiva das condições que os reclusos tinham fora do estabelecimento prisional para se inserirem no mercado de trabalho e na sua vida familiar e social, e, por fim, queria ouvi-lo também, referiu há pouco os planos individuais de ressocialização que são feitos a cada um dos reclusos, os conhecidos PIRs. Gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isso, se tem efetivamente cumprido a sua função efetiva de acordo com o que decorre da legislação portuguesa e, por fim, já me estou a alongar para o lado do que queria-lhe perguntar também da situação dos técnicos designadamente de apoio de saúde mental que se encontram nos estabelecimentos prisionais. Os relatos que temos recebido ou ouvido é que há muito poucos psicólogos nos estabelecimentos prisionais e muitos deles contratados a recibos verdes e por empresas de prestação de serviços. Gostava de ouvi-lo um bocadinho também sobre isso, aproveitando a oportunidade de o ter cá, e mais uma vez agradeço a generosidade da Sra. Presidente e a vossa simpatia de estarem aqui connosco, desejando-vos um ótimo trabalho e manifestando a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para aquilo que julgarem importante nesta matéria. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Seria a vez de passar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda, que teve a gentileza de vir aqui informar-me que está em audições num grupo de trabalho também da primeira Comissão
e que não consegue estar aqui, mas com certeza que depois terá a oportunidade de acompanhar através do vídeo que ficará disponível no canal Parlamento. E sendo assim, eu passo então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, para a sua intervenção. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a presença dos representantes deste sindicato, que é o primeiro contacto que temos com esta entidade. Queria dizer, eu infelizmente, por desgraças parecidas com a que afetou o Sr. Deputado José Manuel Pureza, dentro de alguns minutos terei que abandonar esta reunião e posso não ouvir a totalidade das respostas que sejam dadas, e peço desculpa por isso. Há fundamentalmente duas questões que gostava de colocar. Nós, de facto, temos uma ideia muito difusa do que fazem os técnicos de reinserção social, ou seja, nós, quando nos debruçamos sobre o sistema prisional, vemos que ele tem os reclusos, e temos preocupações com os reclusos, tem os guardas, que são muitos e são reivindicativos, e depois há os outros. Não é? Sabemos que há outros profissionais, não é? Bom, e dentro desses profissionais temos a ideia, bem, deve haver médicos, deve haver enfermeiros, deve haver psicólogos, provavelmente era um motivo muito suficiente, mas depois há outros técnicos, há os técnicos de reinserção social, e portanto nós temos uma ideia um pouco difusa de qual é o perfil profissional, quem são estas pessoas, o que é que são? São assistentes sociais, que tipo de formações têm, qual é o perfil do técnico de reinserção social. E depois ficámos a saber que há vários estatutos, pela descrição que nos fizeram, há aqui um certo caos estatutário, não é? Portanto, há estatutos do início do século, há várias categorias. Ora bem, o que é que seria desejável? Era haver um estatuto que pudesse abranger as várias categorias de técnicos de reinserção social, um estatuto único, ou consideram que isso não é viável e que pode haver vários, não é? Portanto, gostaríamos de ter uma ideia se legislativamente se pudesse trabalhar na elaboração de um estatuto, que estatuto seria esse? Qual seria o universo a abranger nesse estatuto e, basicamente, que categorias profissionais é que deveriam ser abrangidas? Depois, uma outra questão que gostaria de colocar é estas, referirmos algo que nós também temos um pouco essa ideia, que é mesmo sem acompanharmos de perto, que é a ideia de que neste universo prisional o acompanhamento que será feito da situação pessoal de cada recluso que não será a melhor. Ou seja, os serviços são muitos, os técnicos serão, por definição, muito menos, os juízes são de penas provavelmente menos ainda, e, portanto, quando um preso tem uma legítima expectativa, por exemplo, de sair na liberdade condicional e que poderá haver alguma burocratização na forma como isso é tratado, de vez em quando recebemos aí queixas de pessoas que se acham injustiçadas, e pelo que nos disseram, de facto, ficamos com a ideia de facto poderá ser um pouco assim. Mas a minha pergunta é esta: isso é assim por inadequação legislativa? É assim porque os profissionais intervenientes aos vários níveis, desde os juízes de execução de penas até aos técnicos de decisão social, são em número insuficiente para aquilo que têm que fazer e, portanto, haverá uma certa tendência para alguma padronização do tratamento e, portanto, não haver a devida personalização devida a cada caso, ou há uma inadequação legislativa que obrigaria a que as coisas, em termos ativos, devessem ser vistas de outra forma. Portanto, basicamente são estas as questões. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Não temos mais nenhuma senhora nem senhor deputado inscrito, nem mesmo por via da videoconferência, pelo que eu passaria então agora a colocar as questões que foram remetidas pela senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que disporia para a sua intervenção de 2 minutos, e passo a ler. Agradeço o contributo dos representantes do sindicato e cumprimento as senhoras e senhores deputados. Com o pouco tempo que disponho, queria fazer apenas 2 questões um pouco gerais. 1. Que medidas legislativas considera fundamentais reforçar ou criar para fazer face ao panorama que nos expôs? 2. Quanto ao trabalho realizado pelos reclusos e a sua remuneração?
Tenho recebido queixas quanto ao mesmo. Perguntava se consideram o valor suficiente e dignificante para o recluso e importante para a sua futura reintegração social. E, com a leitura das perguntas colocadas pela senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, concluímos a ronda pelos partidos e deputados que integram esta subcomissão, pelo que eu lhe daria de imediato a palavra, julgo que será o Sr. Presidente também a fazer a intervenção final. Disponho agora de um pouco mais, disponho de 15 minutos para o efeito, faça favor. Deixem-me só ver se consigo. Eu vou talvez juntar as questões, não é? Não responder particularmente. E começava talvez por responder ao Sr. Deputado António Filipe, apesar de que tem que sair, não é? Eu sei que o PCP tem acompanhado com cuidado e atenção a situação das carreiras na reinserção social e as carreiras de reinserção social e serviços prisionais, fez várias perguntas oportunas e claras aos diferentes governos e recebeu até agora a mesma resposta, que é, basicamente a resposta é: estas carreiras são especiais, mas vamos regulamentá-las. Pronto, estão há 10 anos a regulamentar. Também lhe posso dizer que neste momento o sindicato está a trabalhar ativamente no sentido de poder apresentar uma proposta. Não lhe posso dizer neste momento, porque isto como o nosso sindicato faz dia 17, um ano, é a data da publicação do Boletim de Trabalho e Emprego. E, portanto, isto são muitas coisas, somos poucos ainda em termos do número de pessoas que o sindicato pode ter, não é? Portanto, isto não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Só agora reunimos condições, efetivamente, para apresentar uma proposta que tenha a dignidade de vida em termos de estrutura formal, exige trabalho profissional e, portanto, sabemos mais ou menos o que queremos, mas a forma de meter isto num projeto de carreira não sei ainda qual será. Poderá ser uma carreira só, com diversos níveis. Há depois soluções, digamos, mais técnicas que não lhe sei dizer. Agora, se é na educação legislativa ou se há número insuficiente, os técnicos são claramente insuficientes. E respondendo um bocadinho à deputada Joana Sá, eu posso lhe dizer que ontem, pelas 19 horas, as 10 equipas de vigilância eletrónica tinham 2.203 casos. As equipas da GRSP, equipas externas, cada técnico tem acompanhamento, em média, 300 acompanhamentos. Cada equipa, em princípio, tem um carro, mas no outro dia me descrevi a situação de uma senhora que tem de lhe empurrar o carro para eu começar a trabalhar, e ela, quando vai ao meio de um sítio descampado fazer uma entrevista a uma família, tem de deixar o carro a trabalhar, porque senão não consegue sair de lá. Portanto, está tudo dito quanto a isto. E, portanto, dentro do sistema prisional não lhe posso dizer claramente o rácio de reclusos por técnico, mas penso que andará acima dos 120, claramente. Alguma coisa entre os 120 e os 140, com uma coisa mais complicada, é que há depois distribuições assimétricas de técnicos por diversas unidades orgânicas. Pronto. Portanto, se há inadequação legislativa, eu costumo dizer que não consigo responder a isto. Há uns anos defrontámos com um problema diferente e grave, que era o da droga. E até que fizemos, não conhecemos o problema, fomos ver quem é que o podia estudar, fomos às universidades, os académicos produziram o seu trabalho, os jogadores produziram o seu trabalho. Muito importante, criou-se uma política de combate à droga que foi seguida. Nós não temos uma política de reinserção social, não é? Bom, abordo isto depois. Não temos uma política de reinserção social, portanto, claramente tivemos sucesso. Nós, neste momento, já foi dito aqui nesta comissão, nós não sabemos qual é a taxa de reincidência. Como é que nós conseguimos legislar muito bem
vezes seguidas se não temos o conhecimento básico daquilo a que estamos a dar resposta. Não pode sair, desculpem-me, grande coisa. Porque o que está na minha cabeça é uma coisa, a realidade é outra. E nós temos, de alguma maneira, não ser conduzidos por ela, mas temos de nos submeter à realidade. E, portanto, até por formação, e isto entramos já na formação dos técnicos, até por formação eu submeto-me à realidade e aos estudos na medida do possível. Penso que esta comissão pode ter um papel importante no sentido de promover esse tipo de estudos. E depois há estudos que são desgarrados, não fazem parte de um corpus coerente e, portanto, não permitem tirar conclusões. Tiram-se uns flashes aqui e ali, umas teses de doutoramento, umas teses de mestrado. Há agora uns estudos da direção... Por exemplo, nós não sabemos o que acontece aos jovens que saem dos centros educativos. Está a ser agora feito um estudo para isso, mas é o primeiro, quer dizer, portanto, temos aqui todo um espaço para conseguir avançar. Ora, números, medidas legislativas, suponho que a senhora deputada Joacine também está aqui falado, isto das medidas legislativas temos de avaliar, portanto, não é? E temos agora aqui algumas questões que têm a ver com a remuneração dos reclusos. E eu, quando referi nos planos individuais de reabilitação, que são um instrumento fundamental para nos dizer o que é o recluso, o que é esperado do recluso ao da execução da pena e o que é que o recluso agere também ao longo desse percurso. E tem esse instrumento, que tem uma certa dignidade, que é tratado em Conselho Técnico, é homologado pelo juiz, etc. Mas vamos lá ver uma coisa. Neste momento começamos a ter reclusos com um nível habilitacional superior à média. Portanto, se o indivíduo tem... todos os dias, quando saio, quase todos, quando saio da Estabelecimento Prisional de Passos de Ferreira, tem uma reta andando um rebanho. Um dos homens que conduz o rebanho era um homem que era gestor de um grande banco. Este homem não precisa ser reinserido, só precisa não ser desinserido. Eu até ainda fui como pastor. Mas será isto a qualidade do trabalho profissional que é ressocializador? Um indivíduo que nunca trabalhou, tendo de limpar 10 metros de corredor todos os dias durante meia hora, é isto o trabalho, grande parte do trabalho prisional é feito não na perspectiva das necessidades do recluso, mas na perspectiva das necessidades do estabelecimento prisional. Terceira questão. Temos, por exemplo, de um homem que deve ser enaltecido todos os dias, em termos de sistema prisional, que é o Comendador Naveiro, que tem uma série de oficinas nas cadeias, onde há trabalho digno e de qualidade a vários reclusos. Mas nós não temos uma política de protocolos com entidades externas. Eu não quero dizer que isto seja fácil, vamos lá ver. Há reclusos e reclusos, é outra questão, estabelecimentos diferenciados para níveis. Mas nós não temos uma política sistemática de ligação à comunidade exterior. Já houve tentativas, sempre isoladas, com insucessos, mas também não reavaliamos esses insucessos e não reinvestimos. Não é? E, portanto, estamos sempre reativos, estamos sempre no século XIX, da fábrica do prego. Ainda conhecia a fábrica do prego em Santa Cruz do Bispo. Agora, se cá temos de ter fábricas de chips, não é? De pregos, não é? Quer dizer, há aqui uma decalagem muito grande. E, portanto, os planos de ressocialização prendem-se com estas questões da qualidade do trabalho, da qualidade do ensino. Já há pequenas experiências, já há protocolos com a Universidade Aberta, portanto, o nível já começa a ser outro. Mas temos, como se costuma dizer, temos grande margem de progressão, não é? E claramente, temos de ter um esforço sistemático organizado, uma política de reinserção. 8 e poucos, não está mal. Ora, então, perfil, medidas... Puseram-me algumas questões agora quanto também aos planos de ressocialização, ou que foi feito, nomeadamente, em ligação à pandemia. Vamos lá ver. Os técnicos das equipas externas
estavam-se a preparar para gozar a Semana da Páscoa e foram convocados para irem trabalhar, coitados. Fizeram-no com brio, fizeram-no com enorme esforço profissional, mas, como disse há bocado, quando se tem 300 acompanhamentos em carteira, sem meios, quando me estou a sentar numa cadeira que tive de levar de casa, porque de lá não tinha cadeira, não é? É evidente que isto tem dificuldades. Se houvesse sistema informático em que tivesse acesso ao processo, sabia-se tudo, mas o sistema é eu mandar um e-mail ou, quando muito, um telefonema. E, portanto, perder-se alguma coisa aqui. Quero com isto dizer que grande parte dos libertados, em saídas administrativas prolongadas, são indivíduos que já estavam em regime aberto, já eram objeto de medidas de flexibilização e, portanto, estão estudados e não haverá problemas por aí, não é? Surgem agora alguns pequenos problemas, porque eles querem trabalhar cá fora e há umas confusões legislativas, mas também, vamos lá, também não podemos exigir que se previsse tudo, às vezes, também, essa situação é complicada. Depois, houve aqueles que tiveram perdões parciais de pena, e aí foi necessário acreditar no que as pessoas disseram. Tem para onde ir? Tenho. Mas depois o indivíduo até tem, mas depois a família diz que se calhar que o recebe, quando não o vê, mas quando o vê à porta, e numa situação de crise pode mudar. Quer dizer, às vezes a imagem que passa é de que há alguma desorganização, há alguma incúria. Não tenho, sinceramente, não partilho dessa opinião. Há falhas, eventualmente, como eu digo, falhas que dependem de condicionantes, que são muito condicionantes estruturais. E, portanto, poderá haver uma outra. Diziam ontem na região centro, houve 2 indivíduos que regressaram à cadeia porque chegaram cá fora e aquilo não era como eles pensavam. Mas, de um modo geral, penso que as coisas estão a ser feitas. Agora, o acompanhamento. É evidente que o acompanhamento é condicionado por meios existentes. É feito muito, se calhar, neste momento, na base telefónica. Normalmente, também, as equipas socorrem-se de uma coisa que é importante, que são os órgãos de polícia criminal e, portanto, eles normalmente dão apoio, especialmente em meios mais pequenos, então é muito fácil de controlar o que está a acontecer com os... Muito fácil, quero dizer. É relativamente menos complexo controlar o que está a acontecer com essas pessoas. Perguntava-me também o Sr. Deputado Pedro Rodrigues sobre planos, avaliação. Suponho que isto foi mais ou menos já abordado. E põe-me aqui uma questão que eu acho extremamente interessante. Se prende também com a questão do Sr. Deputado António Filipe. Quem são os técnicos? O que é que tem acontecido? O que é que vão desempenhando? Historicamente, os técnicos são gente das áreas das ciências sociais, nomeadamente psicologia, serviço social, sociologia e depois uma série de formações assim estranhas que aparecem desde geografia e outras coisas, mas são coisas, digamos, atípicas. Têm talvez a ver com outros mecanismos que não esta intenção geral. E, portanto, isto permitiu, de qualquer maneira, criar uma cultura que eu tenho medo que se perca também. Porque, efetivamente, as políticas de renovação de pessoal são um bocadinho preocupantes. Nós formos ver pelo plano de investimentos do Ministério da Justiça há 10 anos, vemos cimento e 125 técnicos. Ora, estão agora a contratar, não chega a 50 na totalidade e os concursos estão atrasados. Ainda ontem um associado perguntava e o colega que tem esta área a seu cargo disse que qualquer coisa tem de ser, obviamente, ponderada com algum cuidado, mas diz que haverá dificuldades orçamentais e será isso que estará a atrasar um bocadinho mais os concursos. Ou seja, se não tivermos meios, isto é uma falácia. E nós somos muito bons a cumprir os números e os rácios. Mas se formos espremer aquilo um bocadinho, temos vento e uma mão cheia de nada. E esse trabalho
de analisar esse tipo de coisas, se calhar era interessante de ser feito. E, portanto, nós temos uma grande taxa de cobertura dos PIRs, mas se formos depois ver a qualidade do trabalho que o recluso tem, a progressão, não há agilidade, pronto. Não há diferenciação dentro do sistema, quer dizer, o indivíduo é um agressor, vou explicar uma coisa básica, é um agressor sexual. Eu tenho 160 e poucos reclusos, tenho de dar apoio a outras áreas. Portanto, não me vou meter num programa, não me vou meter a administrar um programa que demora 1 ano, com sessões pesadas. Pois, por vezes, o perfil dos recursos que existem não está bem adaptado àquilo e, portanto, faz os seus programas que se podem fazer daqueles que se deviam fazer. O recurso, se calhar, se tivesse um PIR bem organizado, diz, este indivíduo tem que fazer um programa de agressores sexuais. Onde é que há um programa de agressores sexuais? É na Madeira. E eu podia ir para a Madeira quando fosse a altura. Mas nós estamos num sistema que não é numericamente de sobrelotação. Mas também ninguém se mexe muito do sítio, porque o sistema está com as dificuldades que são conhecidas e estão nos tais relatórios muito bem elaborados. E, portanto, não sei se... Eu diria, só para terminar, a Sra. Presidente me chama a atenção, e bem, o que eu posto a falar, nós temos uma série de circunstâncias em que temos ausências de políticas claras, temos uma manta de retalhos, porque a lei orgânica é uma coisa que tem sido esticada, pois como diz-se também, isto não é oficial, mas consta-se que a última lei orgânica, e já não era grande coisa, parou porque as dificuldades orçamentais, as não sei o que e tal, e pronto. Bom, estou no sítio certo para que alguma coisa seja feita, não é? Essa é a minha mensagem de esperança quanto aos presentes. Agradeço muito ao Dr. Mário Barroco de Melo, em nome da subcomissão, quer as 2 intervenções e os contributos inestimáveis que deu para o nosso trabalho, mas também, de forma muito especial, as palavras iniciais que dirigiu à subcomissão, que eu tenho a certeza que foram apreciadas por todas as senhoras e os senhores deputados, e estimo que possamos ir ao encontro das vossas expectativas, pelo menos é esta a vontade de todas as deputadas e de todos os deputados que integram esta subcomissão. Permita-me também que, aproximando-se a data do 1º aniversário do sindicato, que em nome da subcomissão endereço os melhores votos de sucesso para o vosso trabalho e terminamos assim quer esta audição, quer a reunião da subcomissão. Eu agradeço mais uma vez a vossa pronta disponibilidade, agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.